Essa última série do ano, né, que chegou em dezembro, vocês perceberam que eu gosto de fazer séries de pregações, né? Então todo mês ia mudando as séries, e eu acho muito interessante isso, um negócio de meio assim, você ter uma previsibilidade do que vai falar na semana que vem, seu coração já fica meio preparado para receber a palavra, né? Eu acho muito interessante isso, e acho que eu tive um feedback muito bom, né? Se você gostou, você pode falar que gostou. Se você não gostou, você pode falar que você não gostou também, né? A gente pode mudar, a gente está disposto a sempre inovar e fazer o que é melhor para você ouvir bem a palavra de Deus. E esse mês de dezembro, que é o mês do Natal, eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho nessa questão de Jesus veio para quê, né? Jesus veio aqui no mundo para quê? Uma coisa interessante é que se você for buscar na arqueologia bíblica, se você for ler a palavra e tentar procurar na Bíblia o dia 25 de dezembro, o dia que Jesus nasceu, eu queria dizer para você que infelizmente você não vai encontrar, né? Eu não sei exatamente a história do porquê que colocaram no dia 25 de dezembro. Alguns dizem que foi por motivos comerciais, né, que foi colocado no dia 25 de dezembro, porque daí exatamente uma semana depois veio o final do ano, né, a virada do ano. Não sei se foi exatamente por isso, mas assim, alguns conteúdos arqueológicos, bíblicos, e se você for estudar um pouco a Bíblia, talvez você chegue a uma conclusão, assim, eu vi alguns teólogos chegando numa conclusão de que Jesus nasceu em meados de final de setembro, que era a festa dos tabernáculos, porque João, quando ele começa falando que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então essa palavra tabernaculou entre nós significa que Jesus, ele veio habitar aqui na terra, né? Ele veio habitar aqui na terra, e a celebração do tabernáculos nesse final do ano judaico e o começo do ano judaico, que tem a ver com essa questão. Então assim, talvez o Natal tenha vindo em meados de setembro e outubro, talvez não seja dezembro, mas eu não quero te desanimar. Eu não quero te desanimar, porque quantas vezes você fez o teu aniversário fora da sua data de aniversário? Não é verdade? A minha mãe fez aniversário ontem de 70 anos, mas o aniversário dela não foi ontem, o aniversário dela foi quarta-feira. A minha filha Estelinha, eu nunca quis, né? Mas assim, ela nasceu dia 21 de dezembro. Aí é ruim, né? Puxa, 21 de dezembro, tá todo mundo perto do Natal, tal, assim. Eu sabia que quem nasce perto do Natal só ganha um presente. Falava assim, esse presente é de Natal e de aniversário, tá bom? Não. Eu ficava coitado desse pessoal que nasce, né, perto do Natal, só ganha um presente, né? E eu falei pra mim mesmo, não, eu vou dar presente de aniversário e vou dar presente de Natal, né? Eu vou dar 2 presentes. Mas assim, a Estelinha, quando tá na escola, todas as crianças fazem aniversário na escola, mas em dezembro já não tem aula, dia 21 de dezembro não tem aula. Então eu falo para a Estelinha, vamos fazer teu aniversário em novembro, última semana de aula vai ter festinha da Teté lá na escola. Então eu sempre a gente faz o aniversário da Teté na escola com as amiguinhas dela na última semana de novembro, mas ela não nasceu em novembro, ela nasceu no final de dezembro. Então assim, pessoal, eu estou falando tudo isso porque a gente está no mês do Natal, e eu queria assim que não importa tanto a data de quando Jesus veio ao mundo, mas talvez o que seja mais importante para nós seja para que ele veio, para que Jesus veio nesse mundo. Sabe, para nós que somos cristãos, para nós que cremos no Senhor Jesus, para nós que formamos a igreja e o corpo de Cristo aqui na terra, a data mais importante para nós não é o Natal. A data mais importante para nós é a Páscoa. Nós deveríamos fazer uma festa gigantesca na Páscoa e não no Natal, porque foi na Páscoa que Jesus Cristo morreu por nós, e depois de 3 dias ele ressuscitou por nós, ele venceu a morte. Então eu queria que a gente pudesse, nesse Natal, pensar em por que Jesus veio, para que Jesus veio. Eu queria que a gente pudesse olhar para a palavra, que você pudesse olhar para si mesmo, para que você olhasse para a palavra como um espelho, e olhasse para você coisas que você precisa refletir na sua vida, mudar na sua vida, reacender na sua vida,
para que você possa entender Jesus Cristo melhor e o para que ele veio aqui na terra. Então hoje a gente vai ver que Jesus veio para curar. Jesus veio para nos curar. Eu queria que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia em Isaías 53, versículo 4 até o versículo 6, que diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, porque Ele atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías viveu em um tempo onde as pessoas não queriam ouvir a voz de Deus. Isaías viveu em um tempo onde as pessoas não estavam interessadas em Deus. Isaías viveu em um tempo que ele falava para Deus: Deus, as pessoas não estão ouvindo, para que eu estou falando? Mas ele continuava falando, e ele escrevia, e ele colocava isso em palavras, para que todas as pessoas lembrassem daquilo que Deus revelou para ele. Isaías recebeu a revelação da vinda, da forma da vinda, e de como seria, e como seria o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E quando você lê Isaías, você entende o porquê que Jesus agiu da maneira que agiu, viveu da maneira que viveu, e como que nós, olhando para tudo isso, precisamos absorver essa informação e viver Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu gosto muito de uma charge que ela começa assim, né? Tem um menininho orando e ele está orando assim: me proteja. Aí de repente vem uma pedra na cabeça dele, pum, né? Aí ele falou: mas por quê? Por que que vem pedra na minha cabeça, né? Aí ele fica assustado, depois ele olha para frente, ele fala assim: você está bem? Só alguma pedra pequena pode ter atingido, né? Eu fico pensando, nós somos crianças muito mimadas no Senhor Jesus, né? A gente às vezes está sofrendo um pouquinho, e a gente acha que o nosso sofrimento é o fim do mundo, né? Aquilo que eu estou passando é o fim do mundo. Aí você olha para Deus e fala assim: pô Deus, você não disse que ia me proteger? Você não disse que ia cuidar de mim? Você não disse que ia proteger o meu caminho? E aí você olha para a sua pequena dor achando que a sua dor é a maior dor do mundo. Mas na verdade, se você for olhar para o que está acontecendo, Jesus está segurando todas as grandes pedras que estão vindo contra você. Mas assim, uma pedrinha escapou e bateu na tua cabeça, e você está reclamando. E eu estou reclamando. Eu sou um cara que reclama muito. Sabe, eu queria que a gente pudesse entender um pouco mais do nosso sofrimento. Entender assim, o que Jesus tem a ver com os nossos sofrimentos, e como nós temos que lidar com os nossos sofrimentos, e talvez com as nossas doenças também. Esse texto de Isaías que a gente acabou de ler diz o seguinte: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Esse versículo, você precisa entender um pouco esse versículo, porque ele não quer dizer que você não vai ficar mais doente. Não, a gente olha e fala assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, então eu não posso ficar doente. Na verdade, isso é um pensamento de prosperidade, uma teologia barata de prosperidade, que fala assim: não, se eu ficar doente é porque eu estou em pecado. Existiu uma teologia chamada gnosticismo, que falava que o corpo, a matéria, era má. Então assim, tinha que aniquilar a matéria para eu viver só espiritualmente, mas isso não existe. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Então, nós somos afligidos por doenças. Por mais forte que você seja, você já passou por alguma doença. Por mais saudável que você tenha a sua alimentação, você já passou por uma doença. Sabe, um dia eu estava aqui, acho que era 2012, eu estava aqui e o pastor Moisés ia pregar aqui no culto. Eu lembro que eu estava passando mal, eu estava com uma dor de cabeça, uma febre, esquisita. Aí eu sentei num canto ali assim, aí quando o pastor Moisés começou a pregar, a minha cabeça começou a doer e eu comecei a sentir muito frio. O meu carro estava aqui na rua, antes não tinha essa faixa de bicicleta, aí o meu carro estava parado ali, eu estava com tanto frio e estava muito quente.
Eu fui lá no meu carro, entrei no meu carro, fechei a porta e eu desmaiei de lá dentro, de tanto frio. Na verdade, o carro começou a esquentar embaixo do sol, se a minha temperatura subisse tanto, eu podia ter morrido até, né? Porque eu estava com febre, aquilo era uma manifestação de febre. E aí depois eu acordei, saí do carro, comecei a vomitar, passar mal assim, chamei minha esposa. Aí minha esposa me pegou e falou assim: vamos para o hospital. Aí eu cheguei no hospital, não entendendo nada que estava acontecendo. Daí o médico viu minha perna, eu estava com uma infecção bacteriana na perna. Fiquei 11 dias internado no Oswaldo Cruz. E eu falava assim, às vezes eu olhava e eu queria ir embora daquele hospital, e eu falava assim: mas Deus, eu te sirvo, eu estou vivendo para pregar a tua palavra, para cuidar da tua igreja, por que essas coisas acontecem comigo? Mas lá no hospital eu comecei a perceber: puxa, eu acredito que Deus está me protegendo de pedras maiores. E talvez esse versículo que fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não é exatamente a doença física, não é a sua gripe, não é a sua dor de cabeça, aquela enxaqueca, né, que as mulheres têm, não sabe aquele dor de estômago, aquela gastrite que você tem, não. Talvez Jesus queira curar algo maior na sua vida. Sabe, quando a gente pensa em Jesus, nós temos que entender que Jesus, Ele veio curar uma doença muito mais mortal do que a sua gripe, uma doença muito mais mortal do que a sua dor de cabeça, uma dor muito mais mortal até que os cânceres da nossa vida, das pessoas ao nosso redor. Deus quer curar o pecado na sua vida. Queridos, nós precisamos reconhecer que estamos doentes. O maior problema de um doente é quando o doente não reconhece que está doente. Não é verdade? Você já viu gente que está doente e você fala: não estou doente não. O cabelo dele está caindo. Não, doente não. Está tudo normal, né? Aqueles machão, né, que não quer ir para o hospital. Não, está tudo bem, né? Eu vi vários desses aí. Os caras tá com a boca inchada desse tamanho assim. Você não precisa de dente, não, tá tudo bem. O que é isso na tua boca? Sei lá. Sabe, às vezes a gente não entende, mas o pior problema de um doente é quando ele não reconhece que está doente. Quando você reconhece que está doente, você vai procurar um médico, não é verdade? E às vezes eu olho a igreja como um hospital. Eu olho a igreja, sabe por que você está aqui? Porque você sabe que você tem pecado, e que Deus precisa tratar esse pecado na tua vida. E é por isso que a gente vem na igreja, porque a gente se sente falho, porque a gente reconhece que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Em Mateus capítulo 9, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É meio óbvio um negócio desse, é meio ridículo falar isso para vocês, mas essa é a verdade. E eu pergunto para você: por que a nossa igreja não está cheia? Por que não tem, assim, todos os bancos dessa cadeira não estão cheios? Sabe por quê? Porque as pessoas não reconhecem que elas estão doentes. E a coisa mais engraçada é você chegar para um doente e falar: você está doente, cara, você precisa de Jesus. Não, preciso não, estou bem. Uma vez eu estava com a minha esposa, a Sarinha era um bebê ainda, e ela estava um dia muito frio, a gente estava voltando da casa da minha cunhada, e aí a Sarinha tinha um cobertor, bem, que ela gosta muito, né? E aí a Débora viu um mendigo na rua, e parecia que o cara estava passando frio, porque estava muito frio mesmo. Dentro do carro a gente estava com frio. Aí ela falou assim: Joel, para o carro que eu vou dar um cobertor para ele. Eu falei: não, Débora, o cobertor é da Sarinha, deixa aí, sabe, o coração dela é muito maior que o meu. Deixa o cobertor aí e tal, tem que parar. Não, Joel, para o carro que eu quero dar esse cobertor para ele. Eu falei: tá bom. Aí eu parei o carro, ela foi levar o cobertor. Eu falei: senhor, queria te dar um cobertor. Ele: não preciso. Mó frio, o cara tremendo no chão gelado. A minha esposa foi levar o cobertor para ele. Então o cobertor: não preciso, obrigado, pode ir embora. Pior coisa é uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda. Sabe,
Assim, não que eu tenha foco nos casados, mas você que é casado, se você não reconhecer que você precisa de ajuda, uma hora o negócio vai cair a casa. A gente precisa de ajuda, sim. A gente precisa da igreja, sim. A gente precisa de pastor, sim. A gente precisa de Jesus, sim, no nosso casamento. E talvez você esteja arrastando o seu casamento porque você ainda não pediu ajuda, porque você ainda não reconheceu que você precisa de ajuda. Queridos, Jesus Cristo, Ele quer te ajudar. Um dia eu recebi um folheto que eu achei muito engraçado, queria passar esse folheto para vocês. O folheto vinha assim: para você que está sofrendo, a clínica da alma. Aí está escrito assim: médico cirurgião, Jesus Cristo. Graduação, Filho de Deus. Médico auxiliar, Espírito Santo. Sua experiência infalível. Desculpa, eu não vou ler tudo, mas é muito ridículo, mas assim eu achei tão engraçado. Esse folhetinho veio assim: pessoal, existe uma clínica da tua alma que você precisa entender quem é esse Jesus. E esse Jesus, ó, o doutor Jesus Cristo aqui, não é o doutor Young, nem o doutor Natanael. Esse aqui é o doutor Jesus Cristo. Ele não falha. Ele não falha. Sabe, nós precisamos entender o que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. Ele quer te curar, sim, Ele quer te curar. Sabe, tem um texto em Mateus capítulo 9, 35 e 36 que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ou seja, Jesus Cristo, Ele curava as pessoas. Mas eu pergunto para vocês: o objetivo, a missão de Jesus Cristo aqui na terra era curar a sua doença? Não era. O objetivo de Jesus Cristo aqui na terra não era curar a sua doença. Jesus Cristo, Ele curou muitas pessoas. Jesus Cristo ressuscitou algumas pessoas. Cadê elas? Cadê essas pessoas? Estão mortas. Sabe, você precisa entender, eu preciso entender que a cura divina de Deus nas nossas doenças é possível? É. Ele é poderoso para curar a sua doença? É. Ele é poderoso para curar a sua dor de cabeça? É. Ele é poderoso para ressuscitar gente que morreu? É. Mas esse não é o objetivo, esse é o meio. Esse é o meio pelo qual Jesus Cristo quer se mostrar o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo não veio para curar as pessoas, porque quando Ele foi embora, pessoas continuaram adoecendo aqui na terra. Então Jesus Cristo veio por algo maior aqui na terra, muito maior. Jesus Cristo veio para ser o seu Salvador, o Salvador do mundo. Sabe, tem uma história na Bíblia, em Mateus capítulo 9, diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado na sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que engraçado. Jesus tinha um paralítico na frente dele, e Jesus Cristo olhou para o paralítico e falou assim: paralítico, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus e seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, e vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, quem dera autoridade a este homem. Queridos, o que é mais importante? O que é mais importante? Eu cuidar da sua saúde física? Eu cuidar da sua saúde espiritual? Para Jesus, o que era mais importante? Que aquele paralítico andasse, ou que aquele paralítico fosse para a eternidade com Jesus? Sabe, eu fui dentista no Amazonas, e lá no Amazonas eu tratei o dente de muita gente, e eu ficava pensando: Deus,
sozinho nesse lugar, como que eu vou conseguir tratar o dente do Amazonas inteiro? Não dá. Eu até tentei ser um pouco bíblico, né? Porque a maioria das coisas que eu fazia era arrancar, extrair os dentes, né? Eu falei assim, vamos arrancar todos os dentes, aí todo mundo vai para o céu. Por quê? Porque no inferno tem ranger de dentes. Se ele não tiver dente para ranger, vai tudo para o céu, né? Ah, brincadeira, mas foi fraca, né? Desculpa. Mas assim, eu fico pensando comigo mesmo, sabe? Que diferença faz na minha vida, na vida das pessoas? Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava em Manaus e eu atendia num consultório que ficava dentro de uma igreja, lá no bairro de Fátima. E eu tinha um consultório e eu atendia 60 pessoas por dia, era uma loucura, atendia muita gente, sozinho. E aí eu lembro que um dia chegou uma menina de mais ou menos uns 14 anos. E ela chegou assim, ela chegou assim, com a boca fechada assim. Ô doutor, você pode me ajudar? Eu falei assim, claro que eu posso te ajudar. O que você precisa? Ah, eu tenho os dentes estragados, pode me ajudar? E assim, uma menina triste, sabe? Você olha no semblante dela, era uma menina triste. Eu falei, senta aqui, deixa eu dar uma olhada. Ela sentou na cadeira de dentista assim. Eu falei, você precisa deixar eu ver, pra gente poder começar o tratamento. Mas eu tô com vergonha, doutor. Eu não consigo. Não, se você não deixar eu ver, não tem como a gente tratar. Quando ela tirou a mão, pessoal, o cheiro e os estragos no dente dela eram tantos, mas eram tantos. Aquela menina, ela tinha vergonha de sair de casa. A menina já ela não ia, há 2 anos ela não ia mais para a igreja, né, para a escola, de vergonha da boca dela. E aí, quando eu olhei a boca daquela menina, eu comecei a chorar. Eu falei, puxa Deus, por que alguém chega num estado desse? Eu lembro que eu fiz um planejamento, eu tive que fazer um planejamento, porque eu olhei para a boca da menina e não sabia por onde começar. Eu não sabia por onde começar. E eu lembro que eu falei para ela assim, olha, eu vou fazer um tratamento agora, mas você vai voltar amanhã de manhã. Eu só vou atender você de manhã. Eu vou desmarcar todos os meus pacientes e a manhã inteira eu só vou cuidar de você, tá bom? Ela ficou extremamente feliz. Eu fiz um procedimento, alguma coisa assim, porque para tentar aliviar o problema da gengiva que estava sangrando e tal. Resolvi um problema mais grave, mandei ela embora e no dia seguinte eu cancelei todas as minhas consultas para cuidar dela. Eu sei que demorou assim, eu perdi umas várias manhãs inteiras só com uma paciente. Mandei fazer prótese em São Paulo. Eu mandava o molde para São Paulo, para o laboratório daqui, para eles mandarem o laboratório. Eu paguei todos os laboratórios, todo o custo de prótese dela, eu paguei para ela. Fiz todas as restaurações que precisava e eu tirei todos os cacos de dente que existia estragado naquela boca. Eu lembro que depois de um tempo eu consegui resolver a boca dela 100%. E sabe, depois de um tempo, acho que foi depois de um mês que acabou o tratamento, porque demora, que a gengiva tem que voltar para o lugar, tá? Eu lembro que depois de um tempo, eu fui para a igreja e eu vi ela cantando na equipe de louvor. Aquele dia, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, Deus, talvez você não tenha vindo para curar as pessoas, mas essa menina, ela recebeu muito mais do que uma boca nova. Ela recebeu Jesus Cristo no coração dela. Jesus usou o meio para alcançar o objetivo do quê? De que ele fosse conhecido como o Senhor da vida dela. E Deus quer curar suas dores. Deus não quer te ver doente. Deus não quer te ver com dores. Mas às vezes as dores, a gente passa por elas. Elas são necessárias. Às vezes a gente fica doente, não é culpa de Deus. Mas você precisa entender que existe uma doença maior que Deus quer tratar nas suas vidas. Foi por isso que o versículo de Isaías continua dizendo: Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele veio para levar as nossas dores, para levar a nossa doença. Ele veio pagar o preço do pecado nas nossas vidas, para que nos receber a vida nele. Jesus Cristo veio trazer essa vida para nós, eliminando o poder do pecado sobre nós. Ele veio diagnosticar o problema, ele veio fazer o tratamento por você, ele que tomou a injeção por você, para que você ficasse curado. Foi ele que tomou a injeção, foi ele que sofreu. Nós deveríamos estar pregados naquela cruz por causa dos nossos pecados, mas quem foi pregado foi Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Jesus Cristo, ele pagou o preço de morte que nós deveríamos pagar. Deus tirou o câncer das nossas vidas, sendo que foi ele quem fez a quimioterapia. Jesus Cristo curou você do câncer que ia te matar, mas foi ele que sofreu a cirurgia de remoção do câncer dentro de você. Em 1 Pedro 2,24 diz o seguinte: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Jesus Cristo, ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos viver. Jesus Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Jesus Cristo foi enviado a esse mundo, olhou para nós como ovelhas sem pastor, e veio ser o pastor das nossas vidas, e veio curar as nossas vidas, tirar as nossas dores. Queridos, se existe uma razão para você louvar a Deus, para você celebrar o Natal, de você entender por que Jesus veio a esse mundo. Jesus Cristo veio nos curar, Jesus Cristo veio tirar o pecado das nossas vidas. E Jesus Cristo, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Deus não quer que você morra, não que morra aqui na terra, porque aqui na terra todo mundo vai morrer. Aliás, uma semana de várias mortes, né? E nós enfrentamos aí a perda, a dor do avião do time do Chapecoense. Nós vimos a morte do Fidel Castro. Não sei se você ficou muito feliz, se você ficou triste, mas assim, dentro da teologia das igrejas evangélicas, a gente sofreu uma perda gigantesca essa semana, que foi um homem chamado Russell Shedd, que ele foi professor de... Todos aqui da igreja em Hóspede tiveram aula com ele. Nós somos muito gratos a esse homem gigantesco que serviu e que dedicou da sua vida para ensinar os pastores a pregarem, a viver Jesus Cristo aqui na terra. E ele faleceu esse ano. E sabe, o último inimigo a ser destruído por Jesus Cristo é a morte. Não a morte física, mas a morte eterna. Deus quer salvar a sua vida, Deus quer que você viva com alegria. Deus veio a esse mundo. Talvez vamos celebrar o Natal, vamos celebrar sim, mas vamos lembrar que Jesus veio para nos curar, para curar as nossas doenças, a doença mortal das nossas vidas, que é o pecado. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã que nós nos reunimos nesse lugar, que nós nos reunimos para louvar o Senhor. Obrigado, Deus, pela equipe de louvor que está cada vez melhor, Pai, que está cada vez mais cheia da Tua presença. Obrigado, Deus, por cada um aqui que vem fortalecer, que vem
participar desse culto, Senhor. Nós não somos, acredito que nós não somos espectadores simplesmente, mas queremos louvar a Ti, engrandecer o Teu nome com as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por cada pessoa aqui nesse culto. Pedimos, Deus, nesse Natal, que o Senhor venha nos relembrar e nos alertar em nossas vidas do para que o Senhor veio a esse mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio curar as nossas almas, curar não da nossa gripe e da nossa dor de cabeça, mas principalmente curar a nossa doença mortal, que é o pecado. Deus, obrigado, Senhor, pelo seu envio aqui no mundo, e que o Senhor continue a salvar e curar a doença do pecado em todas as pessoas. Que essa igreja seja cheia, lotada de pessoas que reconhecem que estão doentes e que precisam do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, pedindo, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha guiar os nossos passos, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja e para vivermos conforme a Tua vontade. Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.